tudo bem não estar bem. Essa é uma afirmação necessária, importante de ser relembrada nos nossos dias. Tudo bem não estar bem. Muitas pessoas se esquecem, têm dificuldade de lidar com o fato de que elas não estarão sempre bem. Você não estará sempre feliz, sempre realizado, com as coisas sempre em dia. Haverão dias de tristeza, dias de lamento, dias de dor, dias de choro, dias em que tudo que você quer e precisa é um canto para ficar sozinho, para lamentar, para chorar, para dormir em posição fetal. E tudo bem. Tudo bem que você não esteja bem eventualmente. É claro que o nosso grande desejo é que a vida seja feita de mais momentos de alegria, de realização, de felicidade, do que momentos de tristeza. Mas negar que esses momentos existam não faz com que eles desapareçam. O problema é que cada vez mais vivemos uma sociedade que tenta se livrar da tristeza, não lidando com ela, não tratando das suas causas, mas tentando fazer de conta que ela não existe. Muitos crentes já têm uma dificuldade religiosa por um entendimento bíblico equivocado de lidar com a tristeza. Muitos crentes acham que assumir as suas tristezas, assumir que estão mal, que estão tristes, que estão chateados com algo, que estão frustrados com alguma coisa, em alguma maneira se reflita e se resuma à rebeldia. Então, eu não posso dizer que não gostei, eu não posso dizer que estou triste, eu não posso lamentar ao Senhor, porque isso, no fundo, é rebeldia do meu coração. Isso é como se eu estivesse questionando a Deus na sua soberania, na sua ação. Então, eu não posso lamentar, porque eu não quero questionar o Senhor. Por isso, muitos crentes simplesmente fazem de conta que não o sentem. Ou quando sentem, quando estão tristes, se sentem culpados por estarem tristes, porque lidam com esse conflito constante em que olham para suas tristezas e veem nela um fruto de rebeldia. Para além disso, a nossa sociedade como um todo também tem uma dificuldade muito grande de lidar com a tristeza. As redes sociais estão aí sempre para nos lembrar de que você tem que ser feliz, de que você tem que demonstrar felicidade, de que as pessoas têm que ver a sua alegria, a sua realização. Enquanto pastor, enquanto conselheiro, é muito comum que a gente esteja lidando com as dores das pessoas, conversando, aconselhando. E não uma nem duas vezes eu já me vi surpreendido, digamos assim, às vezes por uma postagem, por um story de um amigo, de alguém com quem eu tenha conversado, ou de quem eu saiba o momento difícil que a pessoa está enfrentando, quando eu olho para uma publicação, aquela publicação, sabe, de alegria. Tá tudo certo, vida feliz. Pô, mas a gente estava conversando outro dia e ele estava tão triste, ele estava tão abatido, e às vezes o post vem para apresentar uma alegria justamente num ponto em que aquela pessoa mais está sofrendo. Talvez seja uma forma da própria pessoa de tentar, não sei, se forçar a se alegrar com aquela situação, mas eu acho que na maioria das vezes é mesmo um fruto desse espírito do nosso tempo, de que eu não devo demonstrar, eu não posso demonstrar fragilidade, eu não posso demonstrar fraqueza. É o casal que está com a vida dilacerada, mas está postando aquelas imagens de amor e você é tudo até o último minuto antes do divórcio. Ou o pai e a mãe que estão exaustos, estão sobrecarregados, esgotados até a última gota de ânimo, de alegria, porque estão ali investindo tudo no cuidado daquele bebê recém-nascido e estão só o pó, sem força para nada. Mas vão para a internet, mas que alegria, e que bebezinho sensacional. Na internet, alegria. No quarto, no escuro do quarto, às vezes lidam com a tristeza, com o abatimento e com o coração pesado, a consciência pesada, por se sentirem assim, por se sentirem tristes, por se sentirem abatidos, por se sentirem cansados, por precisarem de colo. Nossa sociedade tem cada vez mais dificuldade de lidar com o lamento. A ideia de que lamentar possa ser algo normal e que não seja pecado parece cada vez mais difícil de acessar para muitas pessoas. Por isso, essa leitura do livro de Lamentações pode ser tão relevante para a gente nesse tempo. E eu quero chamar a sua atenção hoje, especialmente para o capítulo 1 e 2. Nós dividimos em 2 dias a leitura do livro de
Lamentações. Lemos hoje, né, o capítulo 1 e o capítulo 2, e amanhã vamos ler o capítulo 3, 4 e 5. E no capítulo 1 e 2, basicamente, nós vamos ver Jeremias apresentando ao Senhor a sua dor, o seu lamento. Ao mesmo tempo em que ele reconhece e ele continua reconhecendo a soberania de Deus, a grandiosidade do Senhor. Ele lamenta, mas não por rebeldia. O lamento de Jeremias não o conduz a um afastamento do Senhor, a um questionamento das ações do Senhor, a duvidar da sua justiça, a duvidar da sua bondade. Lamento e rebeldia não são sinônimos, e você não deve se deixar convencer de que são. Porque quando nós nos deixamos levar por essa ideia, o lamento se torna algo a ser reprimido. E tristeza reprimida não será tristeza resolvida. Devemos aprender a fazer como Jeremias, levar ao Senhor os nossos lamentos, colocar diante dele as nossas angústias, não só como Jeremias, mas como tantos autores do texto bíblico, como tantos salmos nos apresentam os lamentos dos salmistas. Davi, quantos lamentos ele apresenta ao Senhor nos seus salmos, sempre reconhecendo a bondade de Deus, o amor de Deus, mas colocando diante do Senhor a sua dor, a sua aflição. Tudo bem não estar bem. Você não precisa se fazer de forte, se fazer de grande, se fazer de feliz diante do Senhor. Ele conhece seu coração, conhece o mais profundo da sua alma. Não há nada que possamos esconder dele. O melhor que podemos fazer é assumir as nossas dores, fraquezas e clamar ao Senhor. Cuida de nós. Trabalha nos nossos corações, Senhor. O livro de Lamentações é uma grande poesia. Uma poesia de lamento, como o próprio nome resume. De lamento pela destruição, pelos horrores que vieram sobre Jerusalém em função do juízo de Deus exercido quando a Babilônia destrói a cidade. O livro é atribuído a Jeremias. Então é muito interessante a gente fazer essa leitura logo na sequência do livro, porque nós vamos entender completamente de onde ele está vindo, do porquê ele escreve tudo isso. A cidade está destruída, templo, muros, casas, não sobrou nada. As riquezas foram levadas para o exílio, a maioria das pessoas foi morta, um grupo pequeno de remanescentes foi levado para o exílio, não sobrou nada. Destruição apenas é o que se vê. E os que ficaram, os que foram deixados, estão ali lidando com uma extrema pobreza, uma carência completa de tudo. E é nesse contexto que o autor, o poeta do livro de Lamentações, escreve então sobre as suas dores ao Senhor. No capítulo 1, ele começa falando sobre a situação da cidade. A cidade que antes era cheia de gente, agora ela está deserta. A cidade que antes era grande, agora está sozinha. Ela, que era rainha de toda a terra, agora é escrava. Ela está aos prantos, ela foi levada para o exílio, oprimida, não tem lugar para descansar, não tem a quem recorrer. Até as estradas de Sião estão em luto, porque ninguém mais vem para as festas. Só há silêncio, os sacerdotes gemem, as moças choram, as pessoas estão fracas demais até para fugir daqueles que os perseguem. Esse é o cenário que Jeremias traça de pano de fundo logo no início desse seu lamento. E por isso ele vai dizer no verso 9, Senhor, vê minha aflição. E aqui ele está falando ainda nesse trecho como se ele estivesse falando em nome da cidade, né? Como se a cidade estivesse dizendo ao Senhor, Senhor, vê a minha aflição. O inimigo triunfou, o inimigo saqueou e levou todos os seus valiosos bens. Ela viu estrangeiros profanarem seu templo sagrado, o lugar que o Senhor proibira de entrar. Seu povo geme à procura de pão. Saltando para o verso 12, a cidade continua dizendo, olhem ao redor e vejam se há dor igual à minha, que o Senhor trouxe sobre mim. Traçou meus pecados como uma corda para me prender ao jugo do exílio. No verso 16 ele diz, choro por todas essas coisas. Lágrimas correm pelo meu rosto. Não resta ninguém para me consolar. Estão longe os que poderiam me animar. No verso 20 ele diz, Senhor, vê minha angústia. Meu coração está aflito, minha alma desesperada, pois me rebelei terrivelmente contra ti. No capítulo 2, no verso 11, ele diz, chorei até que não tivesse mais lágrimas. Meu coração está aflito. Meu espírito se derrama de angústia.
quando vejo a calamidade de meu povo. Você consegue sentir a tristeza do poeta quando escreve o seu lamento? Está vendo os olhos lacrimejando? Como é impossível ler esse livro e não se compadecer e não sentir a dor. A dor é palpável nessa poesia. A dor daquele que vê o sofrimento, a angústia do povo e lamenta, e chora a tristeza, chora a destruição, chora a situação deplorável que esse povo vive. Um povo que passou anos racionando cada grama de comida, um povo que viu muitos dos seus morrerem de fome enquanto tentavam sobreviver ao cerco babilônio. Ele chega a fazer a menção de mães que tiveram que comer os próprios filhos. É esse o estado desse povo, que lamenta, que chora. E Jeremias, que acompanhou e anunciou tudo isso, chora e ele se compadece. Quando ele vê a calamidade do povo, Jeremias chora junto, ele sente a dor do seu povo. Jeremias entende que está tudo bem, não estar bem. Tudo bem olhar para tudo isso e lamentar, e chorar. Ele diz que ele não tem mais lágrimas para chorar. Ele não, o coração está aflito, o espírito está derramado de angústia diante de Deus quando ele vê tudo o que aconteceu. E esse é o primeiro destaque que eu faço dessa nossa leitura de hoje. Pare de ignorar a sua dor. Pare de fazer de conta que ela não existe, que ela não está aí, que essa inquietação no seu coração não está presente. Reconheça a sua dor, reconheça a sua angústia e coloque ela diante do Senhor. Não há lugar mais seguro, não há lugar mais apropriado para colocarmos as nossas dores do que na presença do nosso Senhor. Ele, como o próprio texto bíblico vai nos dizer, ele recolhe todas as nossas lágrimas. Ele se compadece de nós. O Senhor, assim como o profeta, se compadece da dor desse povo. Como nós já falamos tanto ao longo desses últimos dias, o castigo de Deus não veio da maldade do Senhor sobre Israel, mas da justiça necessária e do cuidado necessário, o que não faz com que o Senhor não se compadecesse dessa dor. Mas também fica muito claro, quando lemos, que o profeta apresenta a sua dor, mas em momento algum ele duvida da bondade de Deus, da justiça do Senhor, da soberania de Deus. Em momento algum ele atribui isso meramente à maldade dos babilônios. Ele sabe que foi o agir do Senhor. Ele passou tantos anos anunciando o que o Senhor faria. E agora, quando o Senhor fez, e ele lamenta, e ele chora, ele não nega o Senhor. Ele continua crendo na sua soberania. Ele vai dizer, no verso 18 do capítulo 1, o Senhor é justo, diz Jerusalém, pois me rebelei contra ele. A cidade reconhece a justiça e ela continua reconhecendo a justiça de Deus, ele é justo. Fomos nós que nos rebelamos, contra ele. Ele repete isso também no verso 20, pois me rebelei terrivelmente contra ti. Ele segue, a partir do capítulo 2, ele vai enfatizar especialmente essa ira de Deus e esse agir justo de Deus sobre Jerusalém, quando ele diz, no dia da sua grande ira, o Senhor não teve compaixão nem mesmo do seu templo. Toda a força de Israel desapareceu sob sua ira. Ele retirou a sua proteção. Verso 5. Sim, o Senhor derrotou Israel como se fosse seu inimigo. Trouxe tristeza e choro sem fim. O Senhor foi quem trouxe essa tristeza, foi quem trouxe essa aflição, foi quem trouxe juízo sobre Jerusalém. Lamentar e chorar a dor, se compadecer dos que choram, se compadecer da situação tão difícil que eles enfrentam, não significa negar a bondade, a justiça, a ação necessária de Deus e continuar reconhecendo a sua soberania. E isso é algo que também nós precisamos entender. Não é porque você está sofrendo que Deus é mau. Não é porque você está angustiado com uma situação que te cerca que o Senhor não se importa com você. Nós temos a tendência de associar o nosso desconforto à incompetência, à maldade ou à injustiça de Deus. É muito fácil para as pessoas pularem e fazerem esse tipo de ligação. Se eu estou desconfortável, se eu estou triste, então Deus é mau, então Deus não cuidou, então Ele não fez o que devia ter feito. Criou-se na sociedade essa associação de que se Deus fez o trabalho dele direito, eu devia estar feliz. Então, alguns vão negar o sofrimento, porque eu não posso estar triste, eu não posso sofrer, porque Deus é bom. E no mesmo princípio de que se Deus fez o seu trabalho eu deveria estar feliz, outros vão para o outro extremo. Eu estou triste, então logo Deus é mau, Ele é injusto, Ele não liga para mim, Ele não se importa comigo, não se importa com as minhas dores. Percebe como Jeremias não
passa por esse conflito, ele clama ao Senhor, ele fala: Senhor, olha pra gente, olha pra minha dor, eu não tenho mais lágrimas para chorar, eu estou angustiado, olhe para nós, se compadeça de nós, ao mesmo tempo que ele diz: o Senhor foi justo. A cidade pecou, nós pecamos, nós nos rebelamos contra o Senhor. O Senhor foi quem exerceu a sua grande ira no tempo que ele anunciou, como ele havia anunciado. E foi ele, o próprio Senhor, quem derrotou Israel, quem trouxe essa tristeza, quem trouxe esse choro sem fim. Aquilo que na nossa cultura contemporânea talvez pareça tão contraditório, Jeremias vai nos mostrar que não é nada contraditório. Sofrer, lamentar e reconhecer a soberania de Deus são coisas perfeitamente conciliáveis e necessárias se quisermos aprender a lidar com a dor diante do Senhor. Inclusive, Jeremias vai reconhecer e vai enfatizar o fato de que o Senhor fez de tudo para evitar aquilo. No verso 14, por exemplo, ele vai dizer: os seus profetas anunciaram visões inúteis e mentiras, não lhe mostraram seus pecados para salvá-lo do exílio. Em vez disso, anunciaram mensagens enganosas, os encheram de falsa esperança. Mas foi o Senhor quem fez tudo o que planejou, cumpriu as promessas de trazer calamidade feitas muito tempo atrás. Enquanto Jeremias estava anunciando, haviam falsos profetas dizendo: não se aflijam, nada disso vai acontecer. Vocês foram enganados por esses falsos profetas. O Senhor, ele foi fiel e justo em todo o tempo. Ele só fez o que disse que faria. No verso 19, já caminhando para o fim do capítulo 2, Jeremias ele vai dizer: levantem-se no meio da noite e clamem. Derramem como água o coração diante do Senhor. Levantem as mãos em oração e supliquem por seus filhos. Levantem-se no meio da noite e clamem. Que aprendamos a clamar ao Senhor, a reconhecer a dor, o sofrimento. Lamente diante de Deus. Coloque diante do Senhor o seu lamento, a sua angústia, o seu sofrimento. Está tudo bem não estar bem e reconhecer ao Senhor que você não está bem. Só nunca se esqueça de quem Ele é, do quão justo Ele é, do quão bondoso Ele é, do quanto Ele nos alerta sobre os nossos pecados e muitas das dores que enfrentamos por causa da nossa resistência e da nossa desobediência ao Senhor. Nos levantamos e clamemos ao Senhor. Levante-se no meio da noite, clame, derrame o seu coração como água diante do Senhor. Levante as suas mãos em oração e creia que o Senhor, o Deus, o Senhor dos exércitos, o Deus Todo-Poderoso, é Ele quem ouve os nossos lamentos. Ele ouve os seus lamentos, Ele recolhe as suas lágrimas e Ele certamente há de cuidar e consolar os nossos corações. Que Deus abençoe você, sua família. Compartilhe esse vídeo com alguém que possa ser abençoado por ele. Quem sabe alguém que está enfrentando um momento de dificuldade, um momento de lamento e não sabe como lidar com isso. Clica, manda para um amigo, manda para um familiar e volta amanhã. Volta amanhã porque nós vamos seguir finalizando a leitura de Lamentações. Vamos ver, diante desse lamento, como segue esse poema e como o profeta segue diante do Senhor após apresentar as suas dores, os seus lamentos a ele. Te encontro aqui amanhã. Deus te abençoe.